E hoje nós vamos falar muito de inglês e de outras línguas, claro. Mas não é por isso que eu vou servir chá ao meu convidado. Na verdade, eu espero que esta nossa cerimônia do chá com o meu convidado resolva um dos mais difíceis problemas de tradução com que já me deparei. Gramática, plástica, humana, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Basicamente, traduzir seria dizer o mesmo em outra língua. Humberto Eco já começa um livro sobre tradução, questionando o que quer dizer o mesmo, o que quer dizer língua e o que quer dizer dizer. Não é mole. Aliás, aqui nesse dicionário é francês-português. Mole, tendre, mou, efféminé. Não é mole. Il n'est pas efféminé. Estamos só falando de o que é o mesmo. Bom, vamos então para outra questão do Humberto Eco. O que é língua? Eu vou aqui de outro mestre, do Mendes Fradique, na sua obra-prima Gramática Portuguesa pelo Método Confuso. Ele define o que é língua. Diz o Mendes Fradique. A língua é um músculo chato, muito móvel, com uma ponta presa e outra solta. E aí é que está precisamente o grande mal da humanidade. Se a língua tivesse as duas pontas presas, quantos males não se evitariam no gênero humano? Donde se tira e conclui que a língua, para não ser o flagelo que é, deveria ter sempre as duas pontas presas ou as duas pontas soltas. Pois vou receber para um chá um excelente tradutor de Shakespeare. O problema é este chá. Eu nunca descobri se devo tomá-lo em inglês ou em espanhol. Grande mestre Geraldo Carneiro. Grande poeta, tradutor, dramaturgo, roteirista, compositor, é tudo. Quero falar dos seus poemas, de tudo seu, mas queria falar um pouco de tradução. E para começar, Geraldinho, eu queria que você me ajudasse a resolver um dos mais graves problemas que eu tive de tradução na vida, que é uma questão que eu não sei como resolver. Esse é um chá de coca, é um chá peruano. E tem, portanto, um modo de usar, uma coisa em espanhol, a língua de origem do fabricante, e em inglês, que é a língua universal. No espanhol está assim: uso, verter água caliente, reposar 8 a 10 minutos. E no inglês está assim: use, pour hot water. Aí tudo bem. Stand 5, 8 minutes. Muda a composição química. Como é isso? Você vê como é impressionante. Essa De tradução. fato, as línguas expressam com tanta particularidade a visão de mundo de seus falantes que há coisas completamente intraduzíveis do ponto de vista cultural, o que é muito mais grave do que do linguístico. Por exemplo, não há madrugada em língua inglesa. Não há madrugada. Você tem late at night, quer dizer, você pode ter tarde da noite ou você pode ter de manhã cedinho, mas madrugada é proibida. São cidadãos sérios que dormem cedo, acordam cedo, leem a Bíblia e vão trabalhar. Então não é essa coisa de católico luso brasileiro que conhece a madrugada, fica na madrugada, esse bando de vagabundos que se reúne sob essa deslumbrante entidade linguística chamada madrugada.
língua portuguesa. Pensei E que... você até falou... e você falou do... Engraçado, você fez essa provocação do modo de ser de cada língua, e eu me lembrei de um poema que eu escrevi a partir de um poeta em inglês pelo qual sou apaixonado, John Keats, que tem um verso famoso que é "A thing of beauty is a joy forever". Eu fiz um poema replicando o verso dele, partindo desse princípio de que as coisas são completamente intraduzíveis. Então, vou tentar lembrar, diz assim, toda beleza é sempre uma alegria. Eu sei, não foi bem isso que o John Keats disse, mas cada língua esconde as afeições e imperfeições que lhe compete ser. O ser da língua sendo o seu pensar, o mar, com cada qual sargaço seu. O sonho que se sonha na amplidão de se ser mais vasto. Um sonho vai fundando um outro sonho, até talvez um horizonte ou não. A palavra inaugura uma alegria. Voa, auspicia, pássara. O que não foi, aí eu me esqueci do poema. E imitei John Keats num filme muito interessante feito sobre a biografia dele. Só que no caso dele foi uma coisa extraordinária. No meu caso foi apenas um lapso, já que nós estamos em língua portuguesa e as coisas são menos valorizadas aqui nos subúrbios do Ocidente. Nos subúrbios do Ocidente. É ótimo. Nós temos uma prerrogativa, um privilégio em língua portuguesa, que é Dom Dinis, que é o melhor rei poeta que eu conheço no Ocidente. Não tem nenhum melhor. E que promulgou por decreto a língua portuguesa, se não me engano, 1290 alguma coisa. Então tivemos o melhor rei poeta do Ocidente, um rei poeta deslumbrante, e tivemos o privilégio de ter uma língua promulgada pelo rei, e por um rei de alta categoria literária. Mas você tomou o seu chá a inglesa, tá muito bem, que é o da temperatura menos, não é? Eu estou esperando para tomar... a peruana, a moda peruana. A moda peruana, de 8 a 10 minutos. Mas, enfim, não, isso que você disse, tem aqui uma maneira como ele diz, que acho legal, até trouxe por aqui, com esse filósofo francês, o Paul Ricoeur. Ele diz aqui, o levar o leitor ao autor, ou levar o autor ao leitor. Por exemplo, agora há pouco eu estou traduzindo um monólogo sobre a Ilíada. Então eu tive que escolher... Havia, por exemplo, tem inúmeros epítetos, que são aquelas fórmulas com que você qualifica os personagens. Aquiles, por exemplo, Aquiles pés velozes, digamos, seria o mais simples. O grande tradutor Odorico Mendes chamava de Aquiles velocípede. Se você disser isso, não, Aquiles velocípede, evidentemente você vai causar um efeito humorístico indesejado para um herói dessa magnitude. Então são sempre escolhas que tem que levar em conta o repertório do espectador, senão você acaba provocando um humor involuntário. Involuntário. Né? E gafes assim horrorosas também. Eu mesmo cometi uma vez, eu tinha lá um wooden O, que era o This Little O, era uma coisa assim, e eu botei um ozinho numa tradução, acho que de Antônio e Cleópatra, de Shakespeare, e as pessoas morreram de rir. Quer dizer, as pessoas no ensaio, felizmente, a prova do ensaio fez com que eu expurgasse aquele ozinho, que foi extremamente mal interpretado pela mentalidade malsã dessas pessoas de teatro, que foram, como você sabe, são... Mas você sabe que essa coisa desse diminutivo é uma coisa muito portuguesa, né, da língua portuguesa. Eu uma vez conversando com o nosso amigo Rui Guerra, ele estava falando dessa coisa que lá diz uma grande mulher ou uma pequena mulher, não tem uma mulherzinha nem uma mulherona. E ele dizendo assim, que aqui a gente, às vezes, junta os dois, diz assim, é um mulherãozinho. É um mulherãozinho. E você sabe que eu peguei em Machado de Assis, lendo pela 10ª vez os contos, uma expressão que você não vai acreditar, que eu imaginei que tinha sido criada anteontem pelo Eduardo Duzec, numa música chamada Valdirene Paranormal. Esquisitona. Diz assim, fulana era uma esquisitona. Ele fala isso em 3 ou 4 contos. Então é muito interessante como é que a nossa língua, ao mesmo tempo que tem esse pedigree extraordinário, muito anterior à língua inglesa, o Dom Dinis é muito anterior digamos, à codificação nobre da língua inglesa, que só se faria talvez com a Bíblia do Rei James e com a conjugação com Shakespeare, no finalzinho do século XVI, no início do século XVII. Então, nós, no século XIII, já tínhamos um rei poeta extraordinário e uma cultura literária bastante avançada. E tínhamos no século XVI, 50 anos antes de Shakespeare, o maior poeta da língua, Luís Vaz de Camões. Quer dizer, acho que perdemos tempo aí nos últimos séculos, mas isso faremos de recuperar. A gente vai recuperar depressa. Vamos recuperar. Os caras tudo falando em português, cantando música em português, dizendo esquisitona.
Seremos felizes no Tem futuro. tem uma palavra que minha mãe dizia muito e que eu agora descobri que provavelmente era uma dessas originárias de uma compreensão do inglês, que nem for all. O for all é muito discutível. É muito discutível, eu sei porque que a Chiquinha Gonzaga já falava em forrobodó. Então havia... esse for all já é um folclore a posteriori. Tem falsas etimologias deliciosas, né? Tem, por exemplo, uma falsa etimologia que me ensinou foi o Milô Fernandes, que adorava essa falsa etimologia, que foi quando o explorador inglês chegou pela primeira vez à Austrália, cujo nome já diz que é um lugar... enfim, aqui, além do fim do mundo, e chega e vê um bicho saltando e pergunta, que bicho é esse? Aí um nativo, canguru, que segundo as primeiras etimologias, ou as etimologias fantasiosas, queria dizer, não sei. Só que depois descobriram, infelizmente, que canguru era uma palavra que existia de fato e nomeava o bicho. Havia um outro bicho semelhante que se chamava Walliru. Então, acabou essa etimologia fantasiosa, que era linda. Que era linda, dizer canguru. Sei lá. Você sabe que eu estava falando à minha mãe, vou voltar a falar, e aí, a propósito disso, ela tinha 2 cachorros em casa que ela deu esse nome já como se fosse canguru. O cachorro, os 2 chamavam Sambudo e Sei Lá. Sei lá, era uma adaptação da minha mãe para essa etimologia do canguru. Mas o que eu ia falar dela era uma palavra que ela dizia muito, que não sei se você já ouviu alguma vez, espilicute. Espilicute, eu vi. Que diabo é isso? Uma garota muito espilicute, muito gente, já ouvi isso. Mas isso foi... Se diz muito. No Nordeste, acho que ainda se diz. Já ouvi espilicute. Espilicute. E eu vi em algum lugar que viria de she is pretty good. She's pretty good. Isso. Que engraçado. Daí espilicute. É como o cuspido escarrado, que é maravilhoso, né? Que é esculpido em Carrara, e foi ouvido na senzala, e aí virou essa expressão muito mais bonita, que é cuspido escarrado. É muito mais bonito do que esculpido. E tem também uma variação que é cuspido e cagado. Essa eu não conheço. Mas você falou em sei lá, me lembrei dessa coisa lúdica das palavras, e me lembrei de uma vez eu estava fazendo um recital de poesia e um cara pediu para falar um poema meu. Ele falou esse poema que eu nunca tinha prestado atenção, sempre achei um poema vagabundo, mas o poema dizia assim: casar ou não casar, esta é a questão. É igual aqui ou no Cazaquistão, que eu chamaria de casar questão. Ou, se você quiser questão. O que está fora de questão é a Marte, mesmo que seja em Vênus ou em Marte. Mas se pudesse escolher, acredite, eu escolheria o reino de Afrodite. Não sei se por qualquer superstição, vinda, sei lá, de algum sei lá questão, ou por amor de outras mitologias dos orixás da Grécia ou da Bahia. Não que lá em Marte fosse a Marte menos, mas eu preferiria a Marte em Vênus. Que lindo. Tem lá o sei lá da sua mãe, sei lá questão. Sei lá questão. Vou beber a peruana. Meu amigo João Baldo, que era o melhor tradutor que eu conheci na vida, do português para o inglês. Aliás, ele foi laureado, se você me permite uma palavra geralmente pomposa e ridícula. Por isso, mas ele traduziu para o inglês Viva o Povo Brasileiro, que ele próprio tinha escrito em português. Já era uma proeza, uma das maiores proezas da língua portuguesa, e ele cometeu a proeza de traduzi-la para o inglês. E traduziu também para o inglês o Sargento Getúlio, que ele próprio escreveu. Coitado, perdeu 3 anos da vida, podia ter escrito mais 2 obras-primas em vez de traduzir isso. Mas já que era impossível para um tradutor compreender assim, a infinidade eu não diria, mas há pelo menos 30 registros, sobretudo no Vivo Povo Brasileiro, 30 registros. Então, o máximo que um estrangeiro consegue captar, talvez sejam uns 8 registros, 10 registros. E às vezes baixavam nele poemas em inglês, e às vezes eu traduzia. Ele mandava para mim, eu traduzia, e ele ficava, inclusive ele destruiu o original uma vez, era um que dizia assim: até a morte eu me atormentarei pelo que descobri e não encontrei. Pelo que pascaliano como sou, eu compreendi e ainda assim maldigo. Sou o idiota mais perfeito, aliás, por feito mais de carne que de gás. É esse o fado que me leva adiante, num mundo para o qual não sou prestante. Tudo o que tenho, as mulheres me deram. Consolação, razão para existir. Benditas, Berenices, beneditas. Também sejam benditos meus amigos, pois gosto deles, tenham longa vida. E até eu mesmo que não a mereço, mas que a observo e sei qual é seu preço. Mandei para ele e ele destruiu o original, porque ele gostou mais da tradução do que do original. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra.
Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Como a gente está aqui, Geraldinho, a bordo do Pequod, o barco do Moby Dick, não é? Aqui a gente está... Ó, isso aqui são os arpões. E como você traduziria? Calme Ismael, é a abertura do Moby Dick. Por exemplo, quando fui desafiado a pensar no início, na abertura do Ricardo III, Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this son of York. Esse son é sol e é filho. Como é que você faz isso? Aí eu pensei durante anos e cheguei a uma conclusão que era assim. Agora o inverno é de nossa desolação, que tem um sol no meio, nossa desolação, fez-se verão por este sol, filho de York. E as nuvens que paravam sobre nossa casa jazem no seio fundo do oceano. Agora, para chegar, levei anos para chegar a essa pequena conclusão. Você imagine o trabalho que dá para traduzir uma porcaria dessa inteira. E eu já tive a felicidade, o privilégio e a dor de traduzir 6 dessas maravilhas dele, né? A Tempestade, depois As You Like, trabalhamos juntos, privilégio de trabalhar com você. Inclusive, você me coagiu a criar um falso epílogo, cometer um texto apócrifo, já que nós somos ambos adeptos de Jorge Luiz Borges, adoramos textos apócrifos. Aqui frequentamos assiduamente. Você, inclusive, quase frequentou de fato. Eu só frequentei por intermédio das palavras escritas e das palavras cantadas por Astor Piazzolla. E fiz um epílogo apócrifo por encomenda sua, embora você não se lembre da encomenda. Você disse, olha, esse final não tá meio michuruca, bota aí um epílogo. Aí eu escrevi, dizia assim, não era hábito no teatro... Nós tínhamos uma personagem, Rosalinda, que era uma mulher, vestida de homem, Maria Padilha, que fazia. E aí, no final, ela se aproximava da plateia e dizia, não era hábito no teatro elisabetano uma mulher se incumbir de fechar o pano. Aliás, naquela época não havia cortina, nem se permitia à classe feminina a audácia de fazer teatro épico, lírico ou burlesco, na ilusão de certo parentesco entre a mulher e o diabo, uma questão de chifres e de rabo. Mas vamos ao que interessa. Estou aqui para dizer o epílogo da peça. Essa ciranda de paixões, essa batalha em que a justiça farda, mas não talha, ou vice-versa. E aproveitando o rumo da conversa, falando sério, eu quero esclarecer mais um mistério. E a história de um tio meu, que era mago, a que eu me referi de modo vago, que inventou um artifício formidável para conjurar as forças do acaso e, conforme o caso, os humores inconstantes da plateia. Vocês querem saber qual é a ideia? Aí o povo generosamente dizia, querendo. Aí a Rosalinda dizia, primeiro erga a mão direita para o céu até a altura do seu improvável chapéu. Depois a esquerda, num movimento semelhante, um gesto suplicante e singelo. Agora alinhe as duas em paralelo num arremedo de aceno. Não tenha medo de parecer obsceno. E, enfim, manifeste ruidosamente o seu agrado. Caso contrário, eu me sentirei arruinado. E neguinho. Aí me aplaudiu. Cara, eu sempre me impressionei muito com a sua memória. Quem tem a sua memória? Você sabe que, porque para escrever esse diabo, esse negócio aí de poesia, você tem que, por exemplo, um soneto. O soneto é uma pequena caixinha de música formada por uma estrutura muito rigorosa e simples. Então, eu me lembro de todos os sonetos que eu traduzi, que foram poucos, foram uns 12 do Shakespeare. Me lembro de todos como se fossem criados naquele instante. Diz um. Por exemplo, um que eu gosto muito, o mais simples de todos. Milor é que gostava desse. Ele tinha lido o original na véspera. Tomou um susto, foi aquela coincidência, quando tinha acabado de ler. Assim, em inglês diz, Why is my verse so barren of new pride, so far from variation and quick change? Não é um soneto valorizado, 76, número 76, diz assim, por que meu verso é sempre tão carente de mutações e variação de temas? Por que não olho as coisas do presente atrás de outras receitas e sistemas? Por que só escrevo essa monotonia, tão incapaz de produzir inventos, que cada verso quase denuncia meu nome e seu lugar de nascimento? Pois saiba, amor, só escreva a seu respeito. E sobre o amor, são meus únicos temas. E assim vou refazendo o que foi feito, reinventando as palavras do poema. Como o sol, novo e velho a cada dia, o meu amor rediz o que dizia. Que beleza das suas traduções. Fanzaço das suas Puxa, traduções. obrigado. Elas são
Não sou só eu, todo mundo. Você era muito amigo de Milor, né? Ele tinha essa paixão pela tradução. Traduziu acho que 127 peças. Tive o privilégio de conhecê-lo muito menino, aos 19 anos, e ele me contava como é que fazia. Ele tinha um apreço por isso extraordinário. Realmente ele deu dignidade ao ofício porque tinha um imenso apreço pela tradução. Percebia a importância da tradução. Ele felizmente, nos legou esse patrimônio admirável de traduções que dignificaram realmente. Eu acho que assim como o Nelson Rodrigues deu para nós uma grandeza dramatúrgica, o Milor deu para nós algumas peças muito interessantes, mas deu, sobretudo, um patrimônio de 127 traduções. Mas eu não era tradutor, nunca quis ser tradutor de nada. E fui tradutor sempre por acidente. Por exemplo, fui tradutor da Tempestade, foi a primeira peça que eu traduzi, porque o pessoal do Despertar, um grupo de teatro, precisava de uma tradução e não estava satisfeito com as traduções, todos cultíssimos, todos sabiam muito inglês, muito mais do que eu, provavelmente, o Miguel Falabella, a Maria Padilha, o Daniel Dantas, são leitores contumazes de língua inglesa. Eu sou um leitor, eu sou o Paulo, sabe inglês, fui professor de inglês, todos craques. E achavam as traduções horríveis, as traduções que existiam. Aí eu escrevi e traduzi uma cena de amor da peça, essa é a maior dificuldade deles, e o cara dizia assim para a mulher: já amei mulheres de feições diversas por suas mais diversas qualidades, mas nunca assim, com toda a minha alma, pois sempre alguma sombra de defeito pairava sobre a graça mais perfeita e desfazia o meu encantamento. Mas você é tão bela e tão perfeita, parece feita da pequena parte de perfeição que é em cada criatura. Eu traduzi esse negócio e achei que era moleza, né? Não era. Fiquei 4 meses arrancando os cabelos para tentar decifrar aquela coisa que, enfim, difícil também de compreender, mas bonito, como é bonita aquela peça, como ele escreve. E naquele tempo nós nem compreendíamos do que se tratava. Como era uma peça sobre um mago, era só esperar 10 anos que a gente teria entendido tudo. Felizmente foi encenada no Parque Lage e nós não compreendíamos, a plateia também não compreendia, mas tinha um clima, uma atmosfera que tornava a magia compreensível. Se dependesse de nós, nós todos comunistas primitivos e socialistas utópicos, duas coisas que Marx detestava, achava horrorosas. Geraldinho, a gente falou tanto de tradução, queria falar do seu livro, caraca, da sua poesia reunida. Pois é, até agora estão fazendo uma antologia. Eu estou fazendo uma antologia dos outros, quer dizer, não é nenhum poema que eu gosto, são só poemas que os outros gostaram. Começa com um poema que Rubem Braga gostava e botou na antologia dele da poesia brasileira. Eu escrevi Menino, foi até musicado pelo Piazzolla depois. É um poema simplíssimo. E aí vai até um poema que eu acabei de escrever, também por encomenda, para os 450 anos do Rio de Janeiro. Um poema épico, burlesco, sobre o Rio de Janeiro, sobre a fundação do Rio de Janeiro. Esses poemas, cenas e fragmentos do William Shakespeare são algumas mais das suas traduções de trechos de peças do Shakespeare, né? Só de amor aí. Estou pensando em fazer agora sobre o tempo. Esse é sobre o amor, tem o Romeu e Julieta. Antônio e Cleópatra. São lindos. O diálogo do Romeu e Julieta que você traduziu é sensacional. Que bom que você gostou. Ele tem o que é bom é que ele tem uma naturalidade, ao mesmo tempo que tem a música. Romeu e Julieta é Roberto Carlos. Romeu e Julieta é Roberto Carlos. Não tem nenhum momento em que ele tenha impostação. É simplíssimo, Romeu e Julieta. Então, são os tradutores que complicam para até valorizar o próprio ofício. Que os tradutores brasileiros, quando traduzem Shakespeare, tendem a se aproximar dos tradutores portugueses do século XIX. Eu acho que eles mais miram os portugueses do século XIX do que o próprio Shakespeare. É verdade. O único poema dele de sintaxe muito complicado é o 116, que eu adoro, que começa em inglês, diz assim, let me not... Começa todo errado, parece ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Eu traduzi meio ouviram de Ipiranga as margens plásticas, que diz assim, não tenha eu restrições ao casamento de almas sinceras, pois não é amor, o amor que muda o sabor do momento e se move e remove em desamor. Não, o amor é marca mais constante, que enfrenta a tempestade e não balança. É a estrela guia dos barcos errantes, cujo valor lá no alto não se alcança. O amor não é o bufão do tempo, embora sua foice vá ceifando a face a fundo. O amor não muda com o passar das horas, mas se sustenta até o final do mundo. Se é engano meu, e assim provado for, nunca escrevi, ninguém jamais amou. 116, William Shakespeare.
Geraldinho, cara, pena porque a gente tem tempo aqui que parou, conversou muito mais. Uma alegria. Eu disse que ia conversar além da tradução, mas a gente conversou, porque você ficou lembrando. Inclusive, lembrei um poema inconcluso que falava sobre a língua. Agora talvez me lembre do fim, que ele diz assim, inaugura uma alegria, voa, auspicia, pássara, o que passou, o que ainda vai passar, o que se vive agora e na hora da nossa vida-morte. O resto só será palavra além. É o final daquele poema que eu esqueci. Tem um filme sobre John Keats. Todos os homens único poema no Geraldo Carneiro. O John Keats tem um filme lindo sobre John Keats. E o único poema que ele diz no filme, ele vai dizer, junto da família, assim, da namorada, no meio do poema ele para e esquece. É o único poema que ele vai dizer no filme inteiro. Então é lindo você ter essa sensação, porque nós somos isso, até dá para fazer um poema com isso, nós somos somos seres inteiramente precários, falíveis, né? Nós somos uma falha. O Shakespeare disse assim, life is but a walking failure, né? Talvez um fracasso, uma falha que caminha. Nós somos uma falha que caminha. Uma falha bípede. Meu cara.